Todas as profissões exigem um certo conhecimento para que você consiga obter a melhor forma de cobrar um serviço para um cliente. Tem um passarinho aqui hoje, vai me deixar um pouco louco, mas eu vou ter que gravar isso mesmo, porque só tem esse horário para gravar. Quando a gente fala sobre cobrar um pouquinho mais por um serviço, existem algumas coisas que atrapalham o social media, que eu vou fazer o recorte para o social media, tá? Em ter essa questão de poder oferecer um valor maior para o cliente, claro, cobrar mais caro pelo seu serviço que ele vai oferecer para esse pseudo cliente, vamos colocar assim. Se você já está mais tempo aqui no canal, sabe que eu falo de uma maneira clara e descomplicada para que o social media possa dar um up em sua carreira e para que ele pare de cair em lorotas que a gente vê pela internet por guru de marketing, o Zé Guru, que a gente chama, né? Entre outras coisas. Então nesse vídeo eu vim trazer 5 maneiras de como trabalhar melhor a sua abordagem para trazer o cliente para o seu lado, para fechar com o cliente e cobrar um pouquinho mais conforme o tempo for passando. Antes disso, esse social media, Marcos aqui, e aqui nesse canal eu trago conteúdo descomplicado e criativo para o social media decolar a sua carreira. A primeira coisa que impede o social media de cobrar mais caro pelo seu serviço é falar com o perfil de cliente errado. Marcos, como assim? Eu já dei um exemplo aqui e vou repetir ele aqui de uma maneira muito mais aprofundada. Você que é social media e está começando agora, você tem ali um orçamento de R$2.000 para começar a colocar anúncios todo mês ali de uma maneira contínua, de janeiro a dezembro? Você começando agora, você com a sua urgência, você tem essa capacidade financeira para poder trabalhar? Então vamos pensar assim, que quando você vai abordar um cliente que também está começando agora, ele também não vai ter essa grana disponível. E aí onde eu quero chegar é o seguinte: se você tem um cliente que ganha R$5.000 por mês, que começou agora, provavelmente ele não vai ter ali os R$1.500 que você está tentando fechar uma proposta como um cliente mais avançado. Por isso que toda vez que eu vejo com alguém falando assim, como fechar um cliente de R$1.500, eu entendo o que a pessoa quer dizer, mas eu não sei se o social media que está do outro lado consegue entender isso. Porque explicar isso é uma coisa muito difícil, que nem eu falei sobre o Zé Guru e o Guru de Marketing, ele não tá nem aí se você simplesmente vai conseguir explicar isso pro cliente. Ele só quer que você compre alguma coisa dele sem oferecer ali a realidade, a verdade para você que é social media. Então, basicamente o que eu quero dizer é que quando você vai prospectar um cliente, tenha em mente o momento em que ele está. Por exemplo, se ele está começando agora, não adianta você querer fechar o cliente por R$1.500, porque esse orçamento vai pesar por ele, porque ainda tem os anúncios, ainda tem outras coisas. Ele tem ali todo o contador para pagar, ele tem um monte de gente para pagar. Então é meio complicado você cobrar esse valor para ele. Se você cobrar R$500, às vezes até já pesa para ele. Entende como é por momento? Então entenda com quem você está falando para oferecer o melhor valor, o melhor preço para esse possível cliente. Se você tem um cliente que tem um faturamento de R$100.000, entende que é muito mais fácil você poder cobrar R$1.500, R$2.000 desse cliente do que um cliente que ganha 5. Então entenda esse momento e entenda que isso pode sim estar atrapalhando muito com que você cobre mais caro daqui para frente. O segundo ponto é não entender o que o cliente quer e fazer a oferta errada para esse cliente. Vou pegar uma experiência minha de agência. Acho que a última agência que eu trabalhei, muitos dos clientes que entraram, aqueles clientes que a gente considera menor, muitos deles entraram sendo entubado um monte de serviço que ele não precisava ou que ele nem entendia o que era. Por quê? Porque o comercial era muito ruim nessa questão de explicação e o comercial não estava nem aí se o cliente estaria integrado ao serviço que ele está comprando ou se o cliente realmente precisava daquilo, porque ele só queria entubar o cliente e foda-se, em português bem claro. Quando eu quero dizer sobre fazer a oferta certa, é você sentar com o cliente, ele seja online, ou seja presencialmente, e escute o que ele já teve de experiências. Por isso que quando eu tenho no comercial social media, no meu modelo de brief, eu sempre tenho uma pergunta que é: o que você achou da última gestão de marketing? Por quê? Porque a pessoa vai abrir o coração e vai explicar o que ela precisava, o que deu certo, o que não deu certo, o que ela julga que pode dar certo, o que ela enxergou de melhor nas campanhas que foram feitas, de acordo com a visão dela. Isso é uma coisa que é bem diferente do que, vamos supor que quando você está fazendo o diagnóstico ali, o planejamento estratégico do cliente, você enxerga que ele tem um Instagram muito forte, mas que ele também, pelo propósito que ele tem, ele pode trabalhar no LinkedIn. Você entende que é diferente quando você sugere uma coisa do que quando você entuba uma coisa que você simplesmente não faz nenhum planejamento estratégico, não faz nenhum estudo e só vai entubando para poder ganhar mais dinheiro? Que nem eu usei o exemplo da agência. Então entenda certinho o que o cliente precisa. O cliente ele quer ali trabalhar com uma identidade melhor para o Instagram, certo? Você pode trazer ali um parceiro, ou caso você faça a identidade visual, e desenvolver isso para ele. Mas será que ele não precisa de uma estratégia de conteúdo também? Será que se eu sugerir isso e não vai ser uma coisa muito boa para ele? Será que ele não vai querer isso? Ou, de repente, o cliente já tem uma estratégia muito boa de conteúdo, então você não precisa querer vender isso para ele. Venda só aquilo que ele está realmente precisando. Porque uma coisa é muito chata quando você quer vender uma coisa que o cliente não precisa, ou quando você faz a oferta errada daquilo que o cliente realmente
cliente não vai precisar, isso só vai pegar o dinheiro dele e isso vai só queimar a sua empresa. Então pense muito bem nessas questões que eu levantei e trabalhe isso de uma maneira muito bem clara no seu propósito e nas suas propostas para os seus clientes. Não apresentar um plano de mídia para o cliente é o nosso terceiro ponto. Marcos, como assim? Lembra que lá no comecinho que eu falei para você que muitas vezes o cliente tem ali o valor do FII mensal, que nada mais é do que a mensalidade que ele paga para você, social media que tem uma urgência, ou para você que é freelancer, mas isso não diz que você não pode oferecer um serviço de anúncios para esse cliente. E aqui um ponto bem claro, se você não é esse especialista, procure um amigo para oferecer esse serviço para ele, uma pessoa que está no seu alcance, ou comece a estudar sobre anúncios, para que num futuro próximo você consiga colocar isso dentro também do pacote. Eu odeio usar a palavra pacote, mas aqui eu vou usar. Do pacote que você vai oferecer para o seu cliente. E em breve eu vou fazer um vídeo para falar com vocês sobre por que é péssimo você vender pacote de posts para clientes. Em breve. Hoje em dia, as mídias sociais precisam ter um certo engajamento, mas também precisam ter um certo um aumento ali de pessoas que seguem um cliente. Não estou dizendo que isso é o ponto necessário, o ponto obrigatório para o social media, que ele tem que entregar esse valor. Se o cliente estiver tendo bons números e boas vendas, isso já é o bastante. O número de seguidor é apenas uma métrica de vaidade, mas é importante que você tenha ali um plano de mídia para que você alcance um público novo e que qualifique esse público para comprar lá na frente, qualifique esse público para entender o produto, que qualifique esse público para conhecer a marca que está oferecendo para ele e, claro, num futuro próximo ela possa vir a comprar desse cliente. Além de tudo, quando você oferece um plano de mídia para esse cliente, ele já está olhando para você com um olhar de essa pessoa está realmente querendo aumentar ali o período que a gente vai trabalhar junto, porque ela está me oferecendo um serviço muito bom, porque ela está me oferecendo ali um algo a mais, coisa que muitos social medias não fazem, e você pode ser essa pessoa diferente, tá bom? Então sempre trabalhe dessa maneira para que você consiga aumentar ali o seu valor de percepção por parte do cliente, beleza? O quarto ponto é um dos pontos mais importantes ali e mais simples, mas que eu tenho que falar para você. Muitas vezes o que impede o social media cobrar mais caro é cobrar mais caro. Não é uma piada, eu tô falando sério. Por que é importante eu trazer isso? Eu percebo que muitos dos social medias, e até mesmo um amigo meu estava fechando um serviço com um cliente, e ele tem uma parceria com uma amiga dele, e ele estava me contando que a amiga dele estava com medo de cobrar do cliente. Eles já tinham conversado com o cliente, já tinham feito a pesquisa, já sabiam qual era o faturamento anual da empresa, e simplesmente ela não queria colocar um zerinho a mais no contrato, porque ela ficou com medo de cobrar mais do cliente não fechar. E esse é um problema que eu tenho certeza que muitos dos social medias têm medo, principalmente depois que eles já têm ali, tão próximo de fazer 1 ano de trabalho, estão ali com 1 ano e meio de trabalho, eles têm medo de dar esse próximo passo. Não precisa ter medo. Se você já está fazendo um bom trabalho para clientes, se você está sendo indicado para outros clientes, sim, aumente seu preço. Você precisa ali entender que energia é cara, internet é cara, aluguel é caro, tudo no Brasil é caro. Então aumente sim o seu valor de trabalho, justamente para que você consiga trazer a sua urgência para um lado muito mais exponencial e claro que você aumente também a sua demanda. Não necessariamente você vai trabalhar mais. O que você vai fazer é valorizar mais seu trabalho. E é só isso. Aumentar um zero na hora de passar um contrato não é uma coisa que você vai trabalhar mais. Você pode tirar isso da sua cabeça. Simplesmente você está valorizando o seu trabalho, que demora muito tempo para a gente ser valorizado e quando a gente consegue, é importante que você consiga fazer isso. Aumente apenas um zero no seu contrato para que você consiga cobrar mais caro. Isso também é uma coisa muito importante. A quinta forma, a última forma que eu trago aqui para você é saber prospectar clientes de uma maneira diferente. Aqui no canal tem ali no curso gratuito de social media uma maneira em que você tem uma aula totalmente exclusiva para que você identifique maneiras de prospectar o seu cliente de maneira ativa. É muito legal você ter o seu perfil no Instagram, é muito legal você ter os seus anúncios, mas também é importante você ter ali os nichos que você quer trabalhar, os clientes que você quer trabalhar. Sim, é importante você mapear os clientes que você quer trabalhar dentro da sua cidade, da sua região, do seu estado, para que você tente se aproximar deles. Muitas vezes eu já fechei um cliente que eu nunca achei que eu ia fechar, que foi uma escola de inglês, porque eu mapeei esse cliente, eu pesquisei sobre esse cliente, eu fui ver quem fazia as redes sociais desse cliente e aí eu identifiquei que ninguém estava fazendo, que uma empresa de marketing estava fazendo isso e eu simplesmente fiz uma proposta, entrei em contrato, fiz tudo que eu coloquei naquele vídeo, acho que é a aula 2, se eu não me engano eu vou deixar aqui no card qual é a aula, para que você possa assistir e para que você identifique uma maneira muito mais certa de prospectar clientes de uma maneira ativa. E quando você faz isso, quando você se aproxima de um cliente, geralmente você está, primeiro,
gerando ali um serviço de consultoria gratuita, porque o primeiro passo, quando você prospecta um cliente pela internet, você automaticamente faz uma consultoria gratuita. E você vai aumentando a percepção que o cliente tem de você, porque você vai trazendo informações relevantes para esse cliente e vai aumentando também a sua percepção. Então, maneiras diferentes de prospectar clientes é muito importante para que você trabalhe mais ali a questão de conhecimento, que a pessoa vai olhar e falar, nossa, ele está me trazendo coisas gratuitas e a gente nem fechou ainda. E você consegue aumentar a percepção do seu cliente de uma maneira muito mais clara. Tem vídeo aqui no canal, assiste que está muito bom essa aula para que você consiga identificar novos clientes, identificar novas maneiras de prospectar clientes. Antes de fechar o vídeo, eu quero te fazer um grande convite. O meu treinamento, tudo sobre criação de conteúdo, está disponível para você que quer dar um passo a mais e se tornar especialista de conteúdo para as mídias sociais. Marcos, como assim para as mídias sociais? Simplesmente o que eu quero dizer é que quando você aprende, ou pelo menos o que todo treinamento de criação de conteúdo deveria te ensinar, é que ser criador de conteúdo é criar para todas as mídias. E é isso que você vai compreender com esse método que eu coloquei dentro do Tudo sobre Criação de Conteúdo. Eu crio conteúdo para a internet desde 2015, para influencers, para marcas, mas e claro, para todas as mídias. Basta você ver aqui pelo projeto Social Media Marketing que eu tenho o podcast, o canal no YouTube, o Instagram, Facebook e o TikTok, ou seja, criando conteúdo para várias mídias. E é isso que você precisa entender e dentro do meu treinamento está tudo muito bem explicado. Aqui no card tem um vídeo em que você pode assistir tudo que tem dentro do meu treinamento de criação de conteúdo e eu já adianto para você que nos próximos meses vão chegar atualizações, assim como chegou no mês passado o da Luísa Oliveira, uma especialista da LinkedIn, para você, social media, conseguir encontrar novas oportunidades por lá. Todos os meses eu vou trazer novas aulas. Quero trazer uma aula de Creator Economy para você identificar o que é isso. Quero trazer uma aula de finanças para sociais mídias, ou seja, vai só evoluir a sua carreira, beleza? O link do treinamento está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Basta você clicar e adquirir o treinamento o quanto antes para que você seja especialista na criação de conteúdo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Peço para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Avalie esse vídeo deixando um like para eu entender se o conteúdo está de acordo com o que você espera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau.